Olá pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao Planeta Vet. Você já curte aí, já dá seu like, já compartilha o vídeo aí para ajudar a ganhar relevância, beleza? Um assunto que muita gente tem pedido é falar sobre cálculo de vasopressores, mais especificamente da noradrenalina. Então esse será o nosso assunto de hoje, beleza? E a primeira informação importantíssima que a gente tem que prestar atenção no hemitartarato de norepinefrina, que segundo o fabricante, a ampola vem ali, né, de noradrenalina, no rótulo a informação de 8 miligramas em 4 ml de hemitartarato de norepinefrina, tá? No entanto, isso equivale a 4 miligramas em 4 ml de norepinefrina. Então, para fim de cálculo, a gente vai considerar o quê? 4 miligramas em 4 ml, dividindo isso, a gente tem uma concentração de 1 miligrama por ml e não a concentração de 2 miligramas por ml. Tá? Então, a gente sempre vai dividir por 1 quando a gente estiver calculando a noradrenalina, beleza? Tá. E em relação, então, aos nossos receptores, a noradrenalina ela atua em alfa-1, beta-1 e beta-2. O que o alfa-1 é responsável por fazer? Né? Vasoconstrição. Então, ele aumenta a resistência vascular sistêmica, ou seja, aumenta a pós-carga desse nosso paciente e, consequentemente, a pressão arterial. Tá? Em beta-1 a gente tem que ele é um inotrópico positivo, então ele aumenta a força de contração do miocárdio e também vai aumentar aí a frequência cardíaca. Tá? E como beta-2, ele faz dilatação de alguns órgãos, aí, né, dilatação venosa, que vai fazer com que tenha uma melhor perfusão para os órgãos. Beleza? Tá? E o que nós temos como indicação da noradrenalina? Tá? Então, ela vai ser a primeira opção para pacientes que chegam em sepse. Tá? Tem um trabalho que mostra aí que a cada 1 hora de atraso em entrar com a terapia, né, de vasopressor, aumenta a mortalidade em 5,3%. Então, é a nossa primeira opção de vasopressor para sepse. Também choque cardiogênico, neurogênico e após parada cardiorrespiratória, depois que foi feita a ressuscitação, para manter, né, para sustentar a pressão arterial do nosso paciente. Outra dúvida que surge bastante, né, é quanto à nomenclatura noradrenalina ou norepinefrina. Então a gente tem aí que em animais a gente costuma, né, chamar de noradrenalina, porque a adrenal ela não vai estar em cima dos rins, e sim do lado, né, meio que do lado e um pouco mais no sentido cranial do rim. Já em humanos a gente tem, né, uma diferença em que a adrenal vai estar em cima dos rins por ser bípede. Então, essa é a diferença, né? O prefixo, o nome EP, significa que está na parte de cima. Então, essa é a diferença, noradrenalina ou norepinefrina, mas é a mesma molécula, é a mesma medicação, não tem diferença quanto ao uso, tá certo? Em relação às doses, pessoal, tá? A gente pode estar usando aí doses que vai de 0,1 a 0,3 micrograma por quilo por minuto. Se eu transformar micrograma em miligramas, eu vou dividir por 1000, então eu vou ter este número que está embaixo, que é 0,0001 a 0,0003 miligramas por quilo por minuto, tá bem? A gente preconiza sempre começar com a menor dose e vai vendo se o paciente vai respondendo às menores doses. Se não responder, a gente vai aumentando gradualmente as doses de noradrenalina. A partir daí, é só a gente seguir executando a fórmula clássica, né, que é dose vezes peso dividido por concentração. Mas, como vocês viram no slide anterior, isso vai me dar a resposta por minuto. E eu não vou ficar a cada minuto, né, puxando noradrenalina e aplicando no paciente. Eu já vou puxar para 1 hora. Então, eu vou fazer o quê? Dose vezes peso dividido pela concentração vezes 60, né? Porque 1 hora tem 60 minutos, certo? Então, eu sempre vou multiplicar esse resultado por 60 para saber o volume total que eu vou estar infundindo no meu paciente por hora. Então, eu vou ter a fórmula que está aí, ó, dose vezes peso vezes 60 dividido pela concentração. Isso vai me dar um volume de noradrenalina por hora, tá? E aí eu mostrei para vocês que pode ser ou miligrama quilo minuto ou micrograma quilo minuto. Eu procuro, né, sempre transferir para miligramas por quilo, porque daí eu vou dividir por 1. E qualquer número dividido por 1 é igual a ele mesmo. Então, ali, se eu dividir por 1, é igual ao valor de cima.
fica mais fácil, né? É uma conta a menos que eu vou ter que fazer, eu não preciso fazer essa divisão, visto que é dividido apenas por 1, beleza? Agora sim, pessoal, tá? Agora que a gente já viu aí qual é a concentração certa, quais são as doses, né? Vamos aplicar num exemplo. Então, eu tenho um paciente hipotético, que tem 10 quilos, a dose que eu vou usar é 0,1 micrograma, transferindo em miligramas eu tenho 0,0001 miligrama quilo minuto. A gente viu a concentração que é 1 miligrama por ml, então vamos botar isso na fórmula. 0,0001 vezes 10, que é o peso, vezes 60, né, transformando o minuto em horas, dividido por 1. Eu tenho como resultado que esse meu paciente vai tomar 0,06 ml de noradrenalina por hora de infusão, tá certo? Muito bem, e aqui fica a dúvida, como eu vou botar 0,06 ml de noradrenalina numa bomba de infusão de seringas? Como que a gente faz isso? Como esse volume é muito pequeno, eu não vou colocar apenas ele na minha seringa, eu vou diluir ele associado a um cristalóide, associado a solução de cloreto de sódio 0,9% ou Ringer, por exemplo. Então, como que a gente faz isso, né? Não existe uma regra de diluição, tem que botar esse volume em 1 ml, 10 ml. A gente não tem uma regra fixa pré-estabelecida. Tá? O que eu costumo fazer? Eu vou adicionar 1 ml por quilo por hora desse meu cristalóide. Então, se o meu paciente tem 10 quilos, como a gente viu no exemplo, eu vou adicionar 10 vezes 1 ml por quilo, 10 ml de cristalóide. Tá? Então, a gente vai ter o quê? 10 ml de volume total, contando o cristalóide mais aquele 0,06 de noradrenalina. Com isso, eu tenho o quê? 10 de volume total menos o 0,06 de noradrenalina, fica 9,94 ml do meu cristalóide. Ringer lactato, Ringer simples ou solução de cloreto de sódio 0,9%, por exemplo. Tá? E como que eu vou fazer então para 2 horas? Né? Se eu tenho uma seringa de 20 ml, eu já posso calcular todos os volumes vezes 2. Nesse caso, eu vou multiplicar o meu volume da noradrenalina, que tinha dado 0,06 por hora, então vezes 2 dá 0,12 ml para 2 horas. E o cristalóide tinha dado 9,94 vezes 2 dá 19,88 ml, num total de 20 ml, contando o cristalóide mais a noradrenalina, eu vou fazer essa infusão. No entanto, eu continuo mantendo aquela taxa de 10 ml por hora, não se esqueçam disso, beleza? Lembrar, pessoal, tá, que 0,06 ml é um volume baixíssimo. Né? Se eu vou puxar para 2 horas, eu vou fazer 0,12. Então, como é um volume muito pequeno, eu vou puxar sempre numa seringa de insulina, numa seringa de 1 ml. Depois eu vou conectar essa seringa de 1 ml na de 20 ml, né? E eu vou completar a seringa de 20 ml até chegar o volume de 20. Tá? Então, sempre adicione primeiro o 0,12, que é o volume da noradrenalina, depois complete com o teu cristalóide aí até chegar o volume total para as 2 horas que a gente está fazendo. Né? Se tu quisesse fazer só por 1 hora, ia ser 0,06 até 10 ml. Aqui a gente já está fazendo, né, para 2 horas, tá certo? E aqui então, pessoal, coloquei a minha seringa de 1 ml, completei aquele 0,12, puxei na seringa de 20, completei os 20 ml de volume total, contando o cristalóide mais a noradrenalina. Agora eu vou botar na minha bomba de seringa. Claro que tem que ser numa bomba de seringa, porque ela vai fazer essa infusão com uma precisão muito maior, né, do que se a gente tentasse fazer com a própria mão, ou às vezes até numa bomba peristáltica, a gente não ia ter a mesma precisão. Então, olha lá, ó. Confere a marca da seringa, se está configurado de acordo com a bomba, levanta a haste, pega o pistão, empurra, conecta. Não se esqueçam de tirar o ar do extensor, esse extensor amarelo está aí, a gente tem que tirar o ar que tem nele, né? Já preenche aí com o teu volume. Se quiser pode fazer isso com a própria bomba que ela faz ali em bolos, né? Que a gente tem o botão do purga nesta bomba. Confere ali, ó, Descarpac, a marca da seringa, volume de 20 ml, e não se esqueçam que a taxa é de 10 ml por hora, porque a gente calculou a infusão para 2 horas, né? A gente botou
0,12 de noradrenalina e não 0,06 para cada 10 ml de cristalóide, certo? De volume total ali. Então, a gente vai ter 0,12 para 20 ml. Então, eu tenho uma infusão para 2 horas para o meu paciente, certo? Na dose de 1 micrograma por quilo por minuto, né? Dependendo do paciente, a gente pode fazer a dose maior ou não, aí é só a gente dobrar o volume que está fazendo. Tá certo, pessoal? Deu para entender esse vídeo? Entenderam como é que a gente faz o cálculo de noradrenalina? Deixe aí seu comentário se ficou dúvida, se entendeu. Tá certo? Bom, essa aulinha foi rápida, né? Sobre cálculo de vasopressores de noradrenalina, mais especificamente. Curte aí, compartilha, né, o vídeo e siga no canal aí. Muito obrigado e até a próxima.